Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Bom, na nossa transmissão ao vivo online hoje, a gente então retomou o tema 2 da apostila e a gente deu continuidade ao conteúdo. Então, o tema 2, ele vai falar sobre desigualdades territoriais. E para começar essa discussão, a gente relembrou o que são os indicadores sociais. Então, os indicadores sociais são dados a respeito da população que nos ajudam a entender como que a população de uma certa área vive, ou seja, como é que é o acesso à moradia, a uma alimentação de qualidade, acesso à educação, acesso à saúde e assim também como acesso ao lazer que uma população de uma determinada área tem. E com base nesses dados, é que são elaboradas políticas públicas e são criados projetos para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, para poder atender a necessidade de vida das pessoas. Aí depois, então, a gente discutiu sobre a questão da renda, a importância da renda. Renda é todo o valor recebido em troca de um trabalho ou em troca de uma atividade comercial. E a renda é importante porque ela facilita o acesso às pessoas a uma melhor moradia, ou seja, uma moradia que tenha acesso ao saneamento básico, que esteja num local com boas condições de higiene, assim como também ela facilita o acesso a um bom sistema de saúde, a um bom sistema de educação, a uma alimentação nutricionalmente balanceada, e tudo isso faz com que a qualidade de vida das pessoas melhore. O que a gente tem aqui no Brasil é uma grande concentração de renda, onde um pequeno grupo de pessoas detém boa parte da riqueza do país, enquanto a maioria da população vive com uma renda muito baixa. E aí então isso acaba gerando uma piora na qualidade de vida dessas pessoas. A gente também falou a respeito da questão da pobreza no Brasil. De acordo com o IBGE, mais ou menos 27% da população brasileira vive em condições de pobreza, como vocês podem ver aqui. Ou seja, o que é pobre? O que é considerado como pobre pela ONU? Pobre são todas aquelas pessoas que vivem com menos de 5 dólares por dia. E com menos de 5 dólares, para poder garantir as 3 refeições básicas diárias, assim como também o acesso a uma moradia digna, ou seja, com acesso ao saneamento básico, no local em que as condições de higiene sejam boas, que garanta o acesso a um sistema de saúde, à educação e a lazer. E com menos de 5 dólares fica muito difícil para as pessoas terem acesso a tudo isso e com qualidade. Por isso, a qualidade de vida delas também é muito inferior àqueles que têm melhor renda, ou seja, aqueles que ganham mais. E aí então a gente falou que o Estado ele tem uma importância muito grande para poder garantir que a população pobre tenha acesso a esses serviços. Então o Estado ele tem um papel extremamente importante para poder garantir que as pessoas tenham acesso à moradia, a uma moradia digna, assim como também a saneamento básico, atendimento médico hospitalar, a um sistema de educação de qualidade e acesso à alimentação de qualidade. O Estado, então, por meio dos impostos, ele arrecada dinheiro e cabe a ele repassar toda essa riqueza, todos esses impostos arrecadados e essa riqueza que a sociedade produz por meio das atividades econômicas em serviços sociais, principalmente para a população mais pobre, que tem muito mais dificuldade para ter acesso a tudo isso. A gente também falou um pouquinho a respeito da educação. E aí, então, aqui no Brasil, nós ainda temos por volta de 7% da população como analfabeta, ou seja, que não sabe nem ler e nem escrever. A gente está falando de aproximadamente 12 milhões de pessoas que, pelo fato de terem tido dificuldade de frequentar a escola e o sistema de ensino, estão com acima de 25 anos e não sabem ler nem escrever, o que dificulta muito a inserção dessa população no mercado de trabalho, o que acaba fazendo com que essas pessoas trabalhem naquilo que a gente chama de subempregos, os empregos que acabam sendo piores e que por isso também pagam salários muito baixos. A gente tem também aqui no Brasil uma grande quantidade de analfabetos funcionais, onde 25 milhões de pessoas saíram da escola, inclusive concluíram o ensino médio, mas não dominam a leitura e a escrita, ou seja, tem dificuldade na leitura de um texto e na interpretação desse texto, assim como também se expressar por meio da escrita. A questão do acesso à educação é muito mais complicada quando a gente fala sobre a questão da população de negros e pardos. Em geral, a população negra e parda, ela mora nas áreas periféricas, fruto
do processo de escravidão. Quando acabou a escravidão em 1888, no dia 13 de maio, que inclusive foi anteontem, os negros simplesmente eles acabaram não tendo trabalho, a sociedade, por conta do racismo, não contratava e eles acabaram então se submetendo aos piores salários, aos piores empregos e que inclusive ganhavam muito pouco para poder exercer essas funções. Então isso fez com que eles fossem morar nas áreas mais precárias, mais periféricas, onde então, tanto antigamente quanto nos dias de hoje, o acesso à educação é muito mais difícil, principalmente uma educação de qualidade. Então, várias dessas pessoas, ou seja, de crianças, assim como adolescentes, negros e pardos, têm mais dificuldade para ter acesso à escola e muitas vezes, quando tem, é um ensino de pior qualidade, o que dificulta a inserção desse jovem no ensino superior. Então a gente tem uma parcela muito pequena de população negra, né, nas faculdades e universidades. O Brasil, mais da metade da população brasileira é formada por negros. E dentre esses, nem 10% tem ensino superior. Né? Quando a gente pensa sobre a questão dos brancos, mais ou menos 25% da população branca, que não é a maioria da população brasileira, tem acesso ao ensino superior. Mas com relação a negros e pardos, isso tudo é muito mais difícil. E agora então a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Para a gente poder então discutir o tema IDH, que é o que a gente vai aprender agora, a gente primeiro precisa entender o que é PIB per capita. PIB per capita é então quando a gente pega o PIB, que é o total de riqueza produzida por um país em um ano, e divide pela quantidade de população que vive nesse país. Ao fazer esse cálculo, então vamos pensar no Brasil. É como se a gente pegasse todo o PIB brasileiro, que passa da casa dos trilhões, e dividisse pela quantidade de brasileiros, que seria por volta de 210 milhões. Ao fazer esse cálculo, cada brasileiro teria acesso a um X de riqueza do país. Né? De acordo com o último dado, cada brasileiro teria direito mais ou menos a R$30 mil por ano. Embora esse seja um dado para a gente pensar que quanto maior o PIB, maior é a renda da população, né, o que deveria ser verdade, na verdade esse dado ele não mostra a desigualdade social que existe dentro do país, ou seja, não mostra a desigualdade salarial e a concentração de renda que existe no país, como a gente já falou. Aqui no Brasil nós temos milhões de pessoas que ganham muito mal, que ganham baixas rendas, né, que sobrevivem com um salário mínimo ou um pouco mais do que o salário mínimo. Né? A gente está falando de 70% da população brasileira, enquanto uma minoria detém praticamente 30% do PIB brasileiro. Então, o PIB per capita ele não mostra essa desigualdade, embora ele seja um dado que é interessante para a gente pensar que quanto maior é o crescimento econômico do país, teoricamente, isso deveria ser revertido para a população. O IDH ele é um índice social que foi criado pela ONU nos anos 90 para poder medir a qualidade de vida das pessoas. Então, o IDH ele é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nos anos 90, um economista indiano criou então esse índice para poder então se aproximar mais, né, do que é a qualidade de vida das pessoas em vários países do mundo. Porque até então, o critério que era levado em consideração era apenas o PIB. Mas como eu acabei de dizer para vocês, só o PIB não nos ajuda a entender como é que é o acesso à população a serviços básicos que garantem uma boa qualidade de vida, como saúde, educação, moradia e assim por diante. Então, por isso, ele criou esse dado, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que utiliza para esse cálculo de qualidade de vida 3 critérios. Ele vai levar em consideração o acesso à saúde, o acesso à educação e a questão da renda. Como que o IDH leva em consideração a questão do acesso à saúde? Por meio da expectativa de vida e da quantidade de mortalidade infantil. Então, leva-se em consideração a quantidade de crianças que nascem e que morrem entre 0 e 1 ano de vida. E por que isso é levado em consideração? Quanto menos crianças morrem após ao nascer, isso indica que as condições de higiene que a mãe teve o seu filho foi melhor, em que ela teve então mais acesso ao atendimento médico hospitalar na hora do seu parto, assim como também na hora que voltaram para casa com seus filhos, as condições de higiene eram melhores. E elas continuaram tendo fácil acesso ao atendimento médico hospitalar, o que garantiu então que qualquer doença que essa criança tivesse nesse período, né, fosse resolvida pelo atendimento médico. Então, por isso que a taxa de mortalidade infantil é algo tão importante para a gente entender o porquê o dado reflete, na verdade, uma realidade muito mais complexa.
Além disso, a questão da expectativa de vida, o que é a expectativa de vida? A média de anos que a população vive. Ela é levada em consideração porque por meio dela também é um indicativo de como é que foram as condições de vida da população ao longo da sua vida. Ou melhor dizendo, como é que foi então o acesso a saneamento básico, que é o tratamento de água e coleta de esgoto ao longo da sua vida. Isso indica então se ela morou em regiões onde as moradias possuem essa infraestrutura ou não. Se ao longo da sua vida essa pessoa teve acesso a uma alimentação nutricionalmente balanceada, com vitaminas, proteínas e afins, que ao longo da sua vida essa pessoa teve atendimento médico e acesso a hospitais, o que garantiu acesso a remédios e tratamentos médicos, fazendo com que ela se curasse de doenças ao longo da vida. E por isso mesmo que ela vai viver por mais tempo. Então a expectativa de vida ela indica isso. Ela acaba mostrando que ao longo da vida essa pessoa teve melhores condições de higiene e acesso ao atendimento de saúde. Já com relação à educação, o que é levado em consideração são a quantidade de analfabetos, assim como a média de anos escolares. Então, a quantidade de analfabetos reflete exatamente o quão fácil ou difícil é o acesso dessa população a um sistema de educação. Quanto maior a quantidade de analfabetos, isso acaba mostrando que é mais difícil para essa população ter acesso a escolas e, por isso, então, aprender a ler e escrever. Assim como também, quanto menor a quantidade de analfabetos, isso indica que é mais fácil o acesso por parte dessa população a um sistema de ensino, ou seja, a escolas, e por isso, então, o menor número de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Além disso, a média de anos nas escolas mostram que quanto mais anos escolares, melhor é o ensino. A pessoa então sai mais bem preparada para o mercado de trabalho, o que tende a aumentar a renda dela na vida adulta. Com relação à renda, o que é levado em consideração é a renda per capita, que é a renda por pessoa. Embora a gente saiba que a renda per capita ela não mostra a desigualdade salarial que existe dentro de um país, ainda assim ela nos ajuda a entender que quanto maior o PIB, maior então tende a ser a renda das pessoas, mesmo ela não refletindo 100% a realidade. Então ela também vai ser levada em consideração para o cálculo de DH. Então são esses três critérios, ou seja, saúde, educação e renda, que são levados em consideração para o DH. O IDH ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, isso indica que piora a qualidade de vida dessa população. À medida que fica mais próximo de 1, isso indica que melhora a qualidade de vida dessa população. O que é considerado um IDH baixo, onde a população vive com péssimas qualidades de vida, é entre 0 a 0,5. O IDH de 0,5 a 0,6 é considerado um IDH médio. 0,7 a 0,8 elevado e acima de 0,8 muito elevado. No caso do Brasil, a gente tem um IDH por volta de 0,759, o que indica que a gente não tem um IDH elevado. Isso porque, nos últimos anos, o Brasil tem apresentado uma melhora com relação ao acesso à educação e ao sistema de saúde. Mas com relação à renda per capita, o Brasil possui uma renda menor do que a de outros países da América do Sul, em comparação, por exemplo, com a Argentina, com o Chile, com o Uruguai e a Venezuela, fazendo, portanto, com que o IDH brasileiro seja o quinto em comparação com os outros países da América do Sul. Bom, eu vou encerrar por aqui e a gente continua na próxima aula. Um beijo para vocês!